corpo marcado. Maldade pura. Por toda a história, os que foram afastados do convívio social buscaram uma unidade, criando uma linguagem de submissão e hierarquia por meio da tinta inscrita em sua pele. Moscou é a maior cidade da Europa. A atividade criminosa aqui é enorme. A Rússia só fica atrás dos Estados Unidos no número de prisioneiros per capita. Historicamente, quase todos conhecem alguém que esteve na prisão, ou eles mesmos foram presos. É preciso lembrar que nos anos 50 e 60, se roubasse um repolho ou algum milho, você seria mandado para a prisão por 5 ou 10 anos. As prisões são chamadas de a zona. Elas são superlotadas e muito mais violentas e mortais do que as americanas. Aqui, realmente a morte espreita em cada canto. Era muito duro estar na prisão, pois todas as prisões e todas as celas estavam lotadas, literalmente. As pessoas tinham de dormir em turnos, e havia mais de 100 pessoas em uma cela. Essas prisões são controladas por uma gangue famosa chamada Vor-Zakon, ou ladrões por afinidade. Os ladrões por afinidade surgiram com o início do sistema Gulag. E era um jeito dos ladrões trabalharem juntos de modo a conseguirem o melhor do sistema para si mesmos. Os ladrões por afinidade estão no topo de uma hierarquia complexa. Eles têm um sistema complexo em que estão no alto da pirâmide e o resto da pirâmide trabalha ao redor deles. A base da hierarquia é onde os prisioneiros mais fracos, chamados de excluídos, podem ser encontrados. Quando um prisioneiro é marcado ou rebaixado, é quase impossível que ele saia da casta. E eles têm até talheres separados, cadeiras específicas onde sentam. Eles levam uma vida completamente separada dos outros prisioneiros. Os ladrões por afinidade mantêm o controle por meio de uma complexa linguagem de tatuagens. Estrelas, dragonas, catedrais, olhos, caveiras. Tudo comunica a hierarquia silenciosamente. É muito importante que um condenado tenha essas tatuagens em seu corpo, porque elas mostram seu status no sistema da prisão. O corpo todo tatuado é chamado de sobretudo e casaca. Sobretudo e casaca. Se alguém não tem tatuagens no corpo, a fraternidade criminosa o considera indigno. O objetivo desse sistema é expressar poder. Mas antes de um prisioneiro tatuar seu corpo, ele tem de provar sua força. Bom, em primeiro lugar, é status. Porque você tem que se apresentar de um jeito que as outras pessoas o notem. Isso é morte. Eu mato com a mão esquerda e perdoo com a mão direita. Roman Vladimirovich tem as marcas dos ladrões por afinidade. Marcas que ele teve de lutar para conseguir. Roman foi preso quando tinha 20 anos. Ele nunca evitou uma luta, mesmo com poucas chances. Uma vez eu estava sozinho e eu tive que lutar contra 13 homens. Eles me espancaram para valer, mas eu mandei 4 deles para a enfermaria. É isso, e aí? O que eu posso falar? Seu primeiro crime foi vender armas ilegais. Eu queria vender granadas. RPG-5. Que são, granadas militares. E eu também tinha um revólver. E, bom, alguém que eu não vou dizer quem é, armou pra cima de mim. Foi isso. Quando foi mandado para a prisão, Roman logo atacou um prisioneiro que estava marcado com uma das mais poderosas tatuagens dos ladrões. Na prisão, só os mais fortes sobrevivem. Teve uma vez que eu feri esse cara com uma facada na perna. Bom, porque ele estava se exibindo muito, por assim dizer, não é? A gangue me disse, vem pra cá, a gente tem que conversar. Aí
Eu me levantei quando ele me disse para fazer isso. Eu me considero um cara bem durão. E esse cara que eu feri, ele só me deu uma bofetada. Ele tinha estrelas nos joelhos, como essas aqui, olha. Nenhuma tatuagem é mais importante do que a estrela dos ladrões. A estrela exprime o status do prisioneiro conforme o local do corpo. Quando estão nos joelhos, as estrelas indicam um prisioneiro que deve ser respeitado. Significam eu nunca vou ficar de joelhos diante de alguém. Embora elas possam transformar o preso em alvo das autoridades, elas mostram aos outros criminosos que o preso não tem medo das autoridades. E desse jeito, o preso mostra que é corajoso e que é uma pessoa forte. Estrelas no peito indicam uma hierarquia ainda mais alta. Só os mais respeitados podem usá-las ali. Eu posso mostrar para você? Roman recebeu suas estrelas quando faltavam 6 meses para ser solto, quando um guarda o provocou na cela. Ele entrou e disse: "E aí, Roman? Você logo vai ser solto, né?" Aí eu falei: "É." Ele disse: "Sua consciência não tá pesada?" Ele não teve nem tempo de terminar a frase, porque eu atingi pela direita ou pela esquerda. Não lembro. Resumindo, quebrei o queixo. Aí ele saiu de maca e eu fui pra solitária, onde apanhei por 12 dias e 12 noites. Roman tem orgulho de suas cicatrizes. Eu tenho 9 ferimentos por facadas. 3 aqui, esse e esse. Outros 3 aqui, 2 aqui. A minha mão esquerda foi também quebrada em muitos lugares. A mão direita também foi quebrada, mas em menos lugares. Roman pagou caro pela briga com o guarda da prisão. Fiquei cheio de hematomas, não conseguia andar. E os caras tinham que me carregar. Ao enfrentar o guarda, ele conquistou respeito. Quer saber, ele recebeu o que merecia. E Roman recebeu suas estrelas. A punição por ter estrelas que não foram aprovadas pelos ladrões por afinidade pode ser severa. Se fosse minha primeira vez na prisão e eu tivesse estrelas de ladrões, se eu nunca tivesse cumprido pena e tivesse as estrelas, eles me matariam. Este sinal, como vocês sabem, é o sinal do demônio. O número satânico 666. Nikolai Denisov passou mais de 10 anos na prisão. Seu primeiro crime foi roubar comida. Quando eu fui preso pela primeira vez, isso aconteceu porque eu roubei uma propriedade do governo. Nós roubamos 2 sacos de repolho numa fazenda coletiva e por causa disso eu fiquei preso 1 ano, mais ou menos. Os pequenos roubos foram só o começo para Nikolai. Seu corpo conta a história de um passado criminoso bem mais sombrio. Eu mesmo fiz essas marcas. Um assassinato inimaginável. Nós a arrastamos para a cozinha e ela começou a gritar: "Não me mate, não me mate, eu vou entregar tudo para você." Nikolai agora está pronto para contar sua história pela primeira vez. Naquele momento, quando nós entramos no apartamento, uma raiva diabólica despertou dentro de mim. Eu simplesmente vi um cadáver. Foi isso. Corpo marcado está decifrando as tatuagens dos criminosos russos. Imagens complexas de hierarquia, religião e rebelião. Essa prática começou no século XIX. Em 1846, marcavam-se os criminosos com a palavra KAT, abreviatura de Katorzenik, que significa trabalhos forçados. KAT. Essa marca no rosto dizia a todos o que a pessoa tinha sido. E desde essa época, a palavra KAT passou a significar um vilão. Alguém que não tem moral, para quem nada é sagrado. Com o tempo, os presos adotaram essas imagens. As marcas originais eram vistas como um tipo de marca de casta pelos criminosos. Logo, em um tipo de sentido perverso, eles se orgulhavam dessas marcas.
Nos anos 1900, os prisioneiros começaram a fazer suas marcas. Retratos dos líderes soviéticos Stalin e Lenin eram as tatuagens mais comuns. Os criminosos acreditavam que se tatuassem imagens de Stalin e de Lenin no peito, isso os protegeria do pelotão de fuzilamento, pois as autoridades não atirariam nas imagens de seus líderes. E isso não era verdade, pois geralmente eles eram baleados na parte de trás da cabeça. Com o surgimento da famosa gangue das prisões Ladrões por Afinidade, as tatuagens ficaram mais importantes e mais complexas. Esses criminosos eram homens cultos e as imagens contavam toda a história de suas atividades criminosas no corpo deles. O guarda penitenciário russo Danzig Baldea registrou e decifrou as tatuagens em segredo por mais de 3 décadas. Numa época, a KGB descobriu tudo. Mas eles apoiaram o trabalho porque perceberam o valor de saber o que o criminoso havia feito só lendo as tatuagens no corpo dele. As imagens que o guarda registrou foram reunidas em uma enciclopédia de 3 volumes, que é uma ferramenta útil para decifrar tatuagens de criminosos. É um trabalho incrível, que nos permite ler e entender todas essas imagens. Na igreja de São Nicolau, na periferia de Moscou, o padre Alexander ajuda ex-condenados. Esses homens são soltos no mundo, mas ninguém quer saber deles por serem quem são. Esse problema, é claro, existe em todos os países do mundo. Os criminosos que moram aqui ilustram a história do sistema penal russo. Esses são Nikolai e Sergei. Eles estão aqui há uns 6 meses. Sergei cometeu 4 assassinatos. Ele ficou na prisão muito tempo, 30 anos. Como muitos ex-prisioneiros, ele relutou em mostrar as tatuagens. Eu não vou tirar as minhas roupas. Só vou mostrar o que está nos meus ombros e nas costas. Bom, eu estou sem palavras. Não faça mais nenhuma, você me entendeu, não é? O que mais tem tatuado? Um demônio. Um demônio? Isso é horrível. Dá medo só de olhar. É por isso que todas as suas ações do passado foram demoníacas. Você se arrepende? Sim, padre. Graças a Deus. Beije a cruz. Sergei tem só algumas tatuagens. Mas seu colega é um verdadeiro catálogo de tatuagens dos criminosos. Nikolai Bogatiev teve uma carreira de crimes. Aos 52 anos, seu corpo conta a história de uma vida fora da lei. É muito importante que um preso tenha essas tatuagens no corpo, porque elas mostram seu status no sistema penitenciário. Morte aos policiais. Isso foi de um ferimento à bala. Aqui eu tenho. Se você não fizer certo, eles não lhe farão mal. As tatuagens de Nikolai são eloquentes. As dragonas são usadas para indicar hierarquia nos ladrões por afinidade, capitães, tenentes e coronéis. A dragona indica que sou um bandido. Todos se tatuam segundo seu lugar na sociedade da prisão. Estes são dentes ameaçando a União Soviética. Tigres, leopardos ou lobos ameaçadores são chamados de oskals, a palavra russa para dentes à mostra. Essas imagens expressam hostilidade diante das autoridades. O desprezo de Nikolai por autoridades está claramente inscrito em seu peito. Sou um escravo do destino, mas não um lacaio da lei. E nas costas. Tenho que andar numa linha reta. A lei está na mira bem atrás da minha cabeça. Os corpos costumam ser adornados com inscrições pessoais. Vivo em pecado. Vou me arrepender na hora em que morrer. Apresse-se e viva. Mantenha o amor. Isto é, prece-se e viva.
A tatuagem mais significativa está no ombro de Nikolai. Esse é um ladrão. É isso que significa a aranha subindo do lado direito. Quando a aranha está descendo, isso significa que a pessoa não leva mais uma vida criminosa. Quando ela está subindo, significa que ainda rouba. Esta está subindo, mas eu já sou um velho. Ela devia ser alterada. Nikolai leva uma vida honesta, mas as tatuagens nas costas registram os crimes do passado. Cada domo da catedral é uma sentença que ele cumpriu na prisão. Nas costas de Nikolai, 6 domos de igreja. São as 6 sentenças que ele cumpriu. A catedral ou o Kremlin. É uma das imagens tatuadas mais icônicas. As mais interessantes são as tatuadas nas pernas ou na mão. E se a mão tiver uma algema, isso significa que as sentenças foram de mais de 5 anos. Isso para mim é uma combinação estranha de imagens. As tatuagens de catedral mostram a iconografia religiosa ocultando a natureza sinistra dos criminosos por trás dessa forma de arte. Eles nunca trabalharam com equipamentos profissionais de tatuagem, sempre usaram instrumentos caseiros. Eles têm uma habilidade incrível. Karen Vartanov é um ex-dependente de drogas. Enquanto estava preso, mergulhou nas imagens dos ladrões por afinidade. O desenho era mais sofisticado e bonito porque havia artistas de tatuagem na prisão. E esses homens faziam alguns desenhos incríveis. Sua carreira criminosa começou cedo. Na primeira vez que eu fui preso, eu tinha 6 anos. Eu estava com um estilingue e atirei nos policiais. Eu mirei bem na bunda dos guardas. Eles me pegaram e me levaram para a delegacia. Seu fascínio por tatuagens também começou cedo. Fiz minha primeira tatuagem quando tinha 14 anos, na escola, durante as aulas. E ela foi feita com uma agulha de costura que eu peguei da minha mãe, com um pouco de linha e tinta. Você pega a agulha, enrola a linha na ponta, mergulha na tinta e espeta na pele. Minhas primeiras tatuagens foram muito simples. A primeira que fiz foi uma letra A, que significa anarquia. Essas são as tatuagens que eu fiz na escola. Essa é a tatuagem de anarquia. Bom, não se tem muito juízo aos 14 anos. Karen foi violentamente espancado pela polícia por causa do vício. Tinha um carro parado aqui. E eu quebrei a janela e roubei o rádio. Quando eu estava saindo, eu vi as luzes piscando com o canto do olho. Eu tive muito medo e pensei, é isso, você está perdido. Tinha uma garota comigo, a minha cúmplice. Nós corremos para a entrada e fomos pegos pelos policiais. E aqui nos mandaram deitar no chão com o rosto para baixo. Fomos espancados. Aqui você não é preso sem apanhar. Quando os policiais te pegam, eles te batem mesmo, socam no rosto. A surra só aumentou a raiva de Karen. Ele passou mais de 2 anos na prisão pelo roubo do rádio. Suas costas exibem o desprezo pela lei. Esse é o Bulldog, mostrando os dentes. Rancor. Rancor. Rancor contra o governo, contra a vida, contra toda essa vida subhumana. Enquanto estava preso, ele refinou suas habilidades de artista, desafiando os guardas. Uma vez eu fui pego fazendo uma tatuagem à noite. Eles me bateram com bastões. Muita coisa assustadora acontece. Por um lado é muito divertido, mas por outro lado eu tenho vontade de chorar. Ricas em história, cheias de simbolismo. Agora, Corpo Marcado revela como essas imagens incríveis são criadas usando apenas instrumentos rudimentares.
Foi na prisão que eu peguei pela primeira vez um equipamento de tatuagem. Karen estava drogado quando fez esta tatuagem. Eu tatuei isso quando estava no hospital da prisão. Eu tive pneumonia. Quando eu estava melhorando, me droguei com algumas pílulas e fiz essa tatuagem em 1 hora. Eu a tatuei aqui, até a cabeça da águia. Esse tipo de tatuagem é chamado de Barda, que significa caos. Ela representa uma evolução nas mensagens codificadas das tatuagens das prisões. Existem 2 formas distintas de tatuagem. Uma é a forma tradicional, em que o criminoso segue um padrão comum. E existe também a nova forma, que data dos anos 60 e 70, na qual existe uma abordagem mais aleatória no modo em que as tatuagens são distribuídas no corpo. O Bardak de Karen reflete sua herança armênia. Aqui está escrito em armênio: Deus está conosco. E sua hostilidade. Aqui eu tenho 2 suásticas, uma japonesa e uma irlandesa. Um naipe de espadas, que também quer dizer lança ou arpão, significando que somos durões. Eu sou um caucasiano durão e agressivo. Por isso eu tatuei espadas e escrevi naipe de espadas. Karen fez essas tatuagens na prisão usando tinta caseira e revólveres de tatuagem. Usando borracha de pneu comum, ele demonstrou como a tinta foi feita. É preciso cortar bem. Pega a tigela, geralmente é a tigela que os presos comem. É preciso queimar bem depressa. Geralmente é feito durante a caminhada no pátio da prisão, enquanto os guardas não vêm. Tem de queimar por completo. Todos os pedaços têm de queimar completamente e se transformar em pó. Pó. Vai queimar completamente agora. Não pode sobrar nenhum pedaço aqui. Na prisão, os saltos das botas são a melhor fonte de borracha. O salto é mais usado porque fornece a tinta mais saturada. E é a melhor. Ela penetra na pele. Não é possível removê-la, já que está completamente queimado agora. E isso aqui agora vai fornecer bastante tinta. Depois, a fuligem é misturada com um líquido. Na prisão, isso é feito com urina. Por que se usa urina? Por motivos antissépticos. Assim, nenhuma infecção chega ao sangue da pessoa. É por isso que usamos. A urina precisa ser do preso que está sendo tatuado, senão ele será considerado homossexual. Um detalhe, eu não posso usar a minha urina, ou então ele estaria acabado. Vamos, eu vou mostrar o que mais tem que ser feito. Um lençol velho é usado como filtro. A mistura é coada pelo lençol para separar qualquer impureza. E a tinta caseira é extraída. Depois, Karen constrói um revólver de tatuagem usando itens fáceis de encontrar na prisão. Ninguém vai te dar equipamento de tatuagem. Você tem que montar seu próprio equipamento para tatuar. Pega uma escova de dentes comum e uma linha de cera. Segura firme. É preciso cortar a cabeça da escova com a linha. O resto da escova de dentes é moldado para formar um cabo. Isso se chama solda da prisão. Você pega um motor de Walkman ou de uma caixa de som e prende aqui. Tá vendo? Olha, essa aqui é a ponta. Você pega a tampa de uma caneta, você vê por um buraco aqui e queima um buraco para a agulha. É preciso também colocar uma válvula de isqueiro. Olha, vem aqui. A válvula de um isqueiro comum.
Depois é preciso afiar a agulha. Uma pinça ou agulha pode ser feita com uma corda de violão. Ela é lixada e dobrada em um ângulo reto. Tiramos a ponta da caneta, a parte com que se escreve. Tiramos a bola e usamos o isqueiro para fundir. E depois, dobre com cuidado. Então é só inserir aqui. Pronto. Karen insere a agulha caseira. E não tem medo de testar o equipamento em sua própria pele, refazendo uma tatuagem desbotada. Primeiro eu usei em mim mesmo. Experimentei várias vezes até funcionar. Se estivesse fazendo um trabalho ruim, o que eles fariam? Eu seria espancado por uma coisa dessas. Fez um trabalho ruim, mereceu. Eu fiz esta tatuagem quando era menor de idade. Isso significa que não me submeti à administração. As imagens no corpo de Vyacheslav Yermanov têm uma mensagem em código. Eu não me submeto a ninguém. Dá para saber imediatamente que uma pessoa com esta tatuagem esteve na prisão em algum momento. Ele ficou na prisão mais famosa da Rússia. O Cisne Branco. Era horrível demais para falar e até mesmo para lembrar. O Cisne Branco foi a mais famosa das prisões russas. Pela primeira vez, Corpo Marcado entra para ver uma gangue de ladrões que governavam a prisão com a linguagem complexa das tatuagens. Os presos aqui só precisavam ter tatuagens em seu corpo. As tatuagens no corpo são muito importantes porque quando você está na prisão, elas mostram sua hierarquia no sistema penitenciário. Basicamente, você fica nu na prisão. E ainda assim, pode mostrar que é uma pessoa importante por meio das tatuagens que ostenta. Cada parte do corpo é reservada para diferentes imagens. Sempre visíveis, as tatuagens nos dedos transmitem mensagens importantes. As tatuagens de anéis eram muito importantes porque mostravam o status do criminoso, mesmo quando ele estava vestido. Bom, primeiro eu fiz um anel. Ele significa metade da sua vida na prisão e metade da sua vida fora dela. E esta significa que eu passei por um reformatório. Nikolai Denisov foi solto recentemente. Ele cumpriu 13 anos por um assassinato horrível. Ele está coberto de símbolos que refletem seu crime sombrio. A maioria das tatuagens são velhas e desbotadas, mas elas ainda o marcam como um criminoso. Em geral, em todo lugar, as pessoas dão atenção às suas mãos. Ah, como você tem tatuagens, significa que você foi preso. Quando qualquer pessoa vê uma tatuagem de anel, ela sabe que a pessoa é um criminoso. A grande maioria da população da Rússia já passou por prisões ou gulags em algum momento. Então muitas pessoas sabem disso na Rússia. No anular, um símbolo intimidante que despreza a lei. Esta significa que a pessoa respeita ladrões, mas que não respeita policiais. As tatuagens que expressam ódio contra as autoridades são comuns até nas prisões femininas. O símbolo da vida casada diz que desde muito jovem você está constantemente lidando com guardas. Esta mulher pediu que sua identidade não fosse divulgada. Nós vamos chamá-la de Nadia. Ela acabou de ser solta depois de 10 anos atrás das grades. Eu fui solta 2 semanas atrás. A liberdade é ótima. A liberdade é o céu. Fazem poucas semanas que Nadia foi libertada. Em um karaokê na periferia de Moscou, ela canta uma canção tradicional da prisão. Os dedos mostram que ela teve uma carreira criminosa.
A catedral significa que ela nasceu uma ladra. E no indicador tem a cruz de paus. Mostrava para os ladrões, mas não para os guardas. Geralmente as mulheres são menos tatuadas do que os homens, embora algumas de suas tatuagens sigam os mesmos padrões. Elas usam siglas e também têm tatuagens que indicam sua profissão. Esta aqui. Os homens a usam aqui. Esta é uma tatuagem amadora, os dentes de um filhote de leão. Um oscal tradicional, ou ameaça. Raramente visto em prisioneiras. Eu fui presa pela primeira vez aos 12 anos. Já tinha começado a desenvolver algumas habilidades abrindo fechaduras e coisas assim. Os homens usavam minha habilidade para abrir fechaduras depressa. Eles me embriagaram com vinho pela primeira vez e me disseram, abra aquela porta. Eu abri porque eles me desafiaram. Eles entraram e começaram a roubar. Eles levaram tudo e as impressões digitais eram minhas. Então eu fui presa. Nádia entrou e saiu da prisão várias vezes. O lobo uivando para a lua. E a lua é um símbolo da luta entre o bem e o mal. Eles têm significado, mas não estão terminados, porque a direção sempre atrapalhava, então eu tinha de parar na hora. Porque eles puniam a gente por isso. Este é um gato, e aqui também devia ter um saco e um cifrão. Um gato e um saco significam não esqueça a Irmandade. Isso é um pouco amador, porque algumas delas foram feitas nos lugares errados. O local das tatuagens é tão importante quanto as próprias imagens. A mesma imagem pode significar coisas diferentes, dependendo de onde estiver tatuada. Uma mulher no peito é o sinal de alguém que foi iniciado nos ladrões por afinidade. Uma mulher no estômago é o sinal de uma prostituta. A aranha é o símbolo de um ladrão, de um batedor de carteiras. Como está subindo, a aranha mostra que Nádia ainda é uma ladra. Se estiver descendo, a pessoa não rouba mais. Desta vez, Nádia está decidida a ficar fora da prisão. Ela canta o desespero da vida na prisão. Nádia está tentando romper o ciclo infinito de comportamento criminoso. Mas encontrar um trabalho honesto pode ser difícil, porque suas tatuagens a marcam como ladra. A maioria das tatuagens russas segue padrões estabelecidos e bem conhecidos pelos criminosos. Se eu vir uma tatuagem em alguém, vou definir por mim, com base nas tatuagens, o tipo de pessoa que ele é. Vyacheslav Yermanok tinha 17 anos quando foi preso. Suas tatuagens são marcas de resistência, desafiando a autoridade do regime soviético. Esta tatuagem é um esqueleto. É melhor ter um esqueleto como amigo do que ter um policial como amigo. Sua primeira tatuagem, 5 pontos carregados de significado. Fiz esta tatuagem quando ainda não tinha 18 anos, quando fui preso pela primeira vez. Você pode saber imediatamente que uma pessoa com esta tatuagem esteve presa em algum momento. Os 5 pontos na mão é uma tatuagem muito simples. Ela parece o 5 em um dado. Na verdade, ela representa 4 torres de vigia e o prisioneiro. Isso significa que a pessoa já esteve presa. Algumas imagens são reservadas aos adolescentes. Uma tulipa ou rosa envolta em arame farpado ou enrolada em uma faca é um sinal de um condenado preso antes dos 18 anos. Eu fiz esta tatuagem quando era menor de idade. Isso significa que eu não me submeto à administração. As tatuagens de Vyacheslav o identificam como um ladrão que não respeita as autoridades.
houve um incidente com a administração porque queriam nos mudar para um outro alojamento. Como não queríamos mudar para outro alojamento, nós resistimos à administração. Ao enfrentar os guardas, ele provou sua força para os outros condenados. Esta tatuagem reforça isso. Qualquer crânio que uma pessoa tenha tatuado no peito ou no corpo significou e ainda significa que a pessoa mostra os dentes para o poderio soviético. Elas eram feitas para mostrar que eles não temiam as autoridades. E esse era um tipo de ato de provocação que aumentava seu poder no domínio dos ladrões. Desafiar os guardas também deu a Vyacheslav uma temporada na mais famosa das prisões, o Cisne Branco. Os condenados eram enviados a essa prisão para serem dominados. Dizem que Satã governa e esse era realmente o caso ali. Era horrível demais para falar e até mesmo para lembrar. O Cisne é uma prisão de pressão. Os detentos vivem em celas superlotadas nas quais são incentivados a brigar e a submeter os outros. As pessoas não eram apenas mutiladas, mas eram até mortas. Houve até uma ocasião em que um homem se jogou na serra por não suportar o espancamento. A pele de Vyacheslav foi tatuada segundo o código estrito dos ladrões, um código que está se tornando obsoleto. Antes você era responsável pelas tatuagens. E quando um preso fazia uma tatuagem, ele realmente refletia seu status na prisão. Agora, os prisioneiros tatuam o que querem e ninguém é responsável pelas que tem no corpo. Desde a queda do comunismo, os ladrões não controlam mais as prisões nem as tatuagens. Os prisioneiros agora escolhem suas próprias marcas que retratam a sombria mente criminosa. Eu mesmo fiz todas essas marcas no meu corpo. E isso significa que agora meu tipo sanguíneo é 666. As tatuagens das prisões russas eram um código disciplinado e secreto de imagens. Mas depois da queda do comunismo surgiram novas tatuagens, mais sombrias e perturbadoras do que nunca. Corpo Marcado decifra essa nova linguagem. Este símbolo é uma pequena marca de Satã. Nikolai Denisov é um ex-condenado que mora na cidade de Iver. Sua mãe o abandonou quando ele tinha 3 meses. Este é o meu quarto. Eu moro aqui. Esta é a minha cama e a minha mesa. Eu durmo neste local. Minha infância foi, como posso dizer, nada açucarada. Minha avó me tomou sob sua guarda. Ela me criou. Quando tinha 21 anos, Nikolai foi preso por roubo. Quando eu fui preso pela primeira vez, isso aconteceu porque eu roubei uma propriedade do governo. Nós roubamos 2 sacos de repolho de uma fazenda coletiva. E, por causa disso, eu fiquei preso 1 ano. Na prisão, ele se tatuou segundo os símbolos da gangue Ladrões por Afinidade. Eu tenho uma estrela e isso significa que eu não serei preso pelos policiais. Quando Nikolai foi solto, sua avó não o recebeu em casa. Quando eu saí da prisão, ela me disse que eu devia ir embora e que não tinha nada mais de meu ali. Eu tive que passar as noites na floresta e também ao lado de uma fogueira ou nas escadas. E eu me lembro que passei muita fome. Foi uma fase muito difícil. Vivendo como sem teto, Nikolai planejou sua vingança. Foi em 1995, no dia 24 de junho. Meu amigo e eu nos encontramos e bebemos bastante. E eu me lembro que, de noite, agora eu consigo entender, mais ou menos 6 horas da tarde. Era verão, ainda estava claro, e nós simplesmente queríamos puni-la pelo que fez. Nikolai e seu amigo bêbados foram para a casa da avó de Nikolai. Eu fui tomado por muita raiva que havia me consumido nas noites que eu passei nas escadas.
nas noites perto da fogueira, em que eu passei fome. Ela abriu a porta, eu empurrei a porta e ela caiu no chão. Ela começou a gritar e a chorar. Nós a atingimos algumas vezes e ela ficou quieta. Então, nós a arrastamos até a cozinha. Ela começou a gritar: não me mate, não me mate, eu vou dar tudo o que vocês quiserem. E daí, o toque do mal. Eu disse: vovó, eu não preciso de nada seu, eu não preciso do seu dinheiro, não preciso de nada. Eu só quero simplesmente que você entenda que me transformou num sem-teto e que agora chegou a hora de você pagar por isso. Então ele a segurou pelo cabelo na cozinha e bateu a cabeça dela no chão algumas vezes. E mesmo ela tendo, pode-se dizer, uma idade avançada, ela tinha 72 anos, ainda era uma mulher relativamente rápida. Então nós dois a levamos para o quarto, a jogamos na cama, tapamos a boca dela com uma mordaça para que ela não gritasse, amarramos as pernas dela com uma corda, depois amarramos as mãos na cama e, enfim, amarramos a garganta com uma blusa. Bom, simplesmente nós apertamos um pouco demais e foi o que aconteceu. Nikolai foi embora e voltou ao apartamento 2 dias depois. Então eu simplesmente vi um corpo morto. Então eu chamei a polícia e disse que tinha acontecido um assassinato. E depois disso eu achei melhor sair da cidade. Sumir por uns tempos era a saída. Nikolai passou 6 meses fugindo da polícia e foi finalmente preso quando tentava embarcar em um trem. Ele passou 13 anos na prisão por assassinar a avó. Nesse tempo, ele começou a adorar Satã. Suas tatuagens mostram essa dedicação. Este sinal, como você sabe, é o sinal do demônio. O número satânico 666. Eu comecei a me inclinar mais para, como se diz, a força do demônio. Eu mesmo fiz estas marcas no meu corpo. Bom, pode-se dizer que agora este é o meu tipo sanguíneo. 666. Nikolai não sente remorso pelo assassinato. Sabe, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se uma pessoa me trata com gentileza, se a pessoa se relaciona comigo pelo coração, claro que eu vou tratá-la da mesma maneira. Mas, do mesmo modo, se ela for má comigo, vou retribuir na mesma moeda, com o mal. O toque do mal. Sabe, eu tenho um princípio de que uma pessoa não deve ser espancada. A gente não precisa matar a pessoa, nem mesmo tocar nela. Mas a dor que minha avó me causou foi um grande trauma para minha alma. E é claro, por causa disso, a pessoa tem que ser punida. Punida severamente, mas, no geral, eu até que sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa bastante gentil. É isso. Embora as tatuagens continuem a ser um importante rito de passagem nas prisões russas, está claro que os símbolos antigos estão mudando. Existiam tatuagens que os criminosos faziam e existiam tatuagens que as pessoas comuns faziam. Essa diferença desapareceu. Todos têm tatuagens, de astros pop a jogadores de futebol. E as tatuagens se tornaram um tipo de acessório de moda. Aquelas tatuagens falam de um tempo em que as tatuagens tinham significado. E se você tivesse a tatuagem errada, poderia morrer. Então, há muita história por trás dessas tatuagens.